Bom dia a todos. Mais uma semana se inicia e eu espero de coração que estejam todos bem, tá? Essa é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui com vocês todas as semanas, né? São vídeos explicativos de como realizar as atividades do caderno do aluno, ok? Este daqui, tá? Eu vou mandar 2 atividades semanais, tá? Até fechar o cronograma. E no final da semana, eu vou pedir para vocês me enviarem, tirar foto e me enviar para eu corrigir. E depois eu envio o gabarito para vocês, tá bom? Da correção. Então, vamos começar? Vamos lá. Atividade 1. O que é? Nem tudo que voa é pássaro. Nessa atividade, você pode observar 3 fotos. Tá? Aqui tá esta daqui é o protótipo de Leonardo da Vinci, né? Esse aqui é um dirigível. Não vai focar, não dá para vocês verem, mas... E esta daqui é uma aeronave 14 bis. Então, vamos lá às atividades. O que essas fotos retratam em comum? Vocês podem observar que essa foto tem uma relação. O que é que esses 3 objetos têm em comum? Você vai pegar e vai colocar aí no seu caderno a resposta da A. B. As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidas? Você tem alguma foto dos seus avós, bisavós? Você acha que essas fotos elas são iguais às que a gente tira hoje nos nossos smartphones? Ou elas revelam de alguma forma que a foto é um pouquinho mais antiga? Não se trata da época que nós estamos vivendo agora. Essa atividade, a B, está pedindo a mesma coisa. Você acha que essas fotos revelam a época que elas foram produzidas? Então, coloque aí no seu caderno. C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Você vai pegar e fazer uma breve pesquisa na internet e vai dizer quem são os inventores, uma delas até tem aí já quem inventou, e você vai escrever no seu caderno também. Vamos lá, atividade 2. É um pássaro? É um super-homem? Não, é o 14 bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação, pequenos gênios e seus grandes inventos mudando o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais. Nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Werner e, desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891, com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos da mecânica e no motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para movimentar.
A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras do seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com um motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio Deutsche e deu metade do dinheiro para os seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com um motor de 50 HP de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros em um percurso de 220 metros. Por este feito, Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Depois de ler o texto, responda as questões propostas. 1. O texto que você leu oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como A. Conto, B. Reportagem, C. Lenda, D. Biografia. Nós já falamos sobre conto. Lembra que vocês fizeram a atividade que vocês, pelo menos a maioria, deveria ter feito, a atividade que era para vocês criarem um conto e nós dividimos. Alguns tinham que fazer conto de fada, conto de mistério, conto de ação. E aí vocês lembram muito bem como que é o segmento do conto. Esse texto se trata de um conto. E reportagem. Reportagem a gente vai começar a trabalhar mais agora. No Centro de Mídia foi falado, essas semanas passadas, bastante sobre reportagem, notícia, esse gênero. É um gênero notícia? Um gênero reportagem, quer dizer? Lenda. É uma lenda? Se trata de uma lenda? Vocês lembram que é lenda? Depois vocês peguem e me mandam mensagem me dizendo o que vocês sabem sobre lenda. É uma biografia? Então, vocês vão pegar e vão colocar um xizinho na resposta certa. 2. O que é preciso conter no gênero textual biografia? Nós não falamos sobre ele, mas como o texto vem dizendo, vamos ver se vocês vão conseguir identificar agora. Volte ao texto
e grife as principais informações sobre Santos Dumont, depois preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Vocês vão copiar aqui, vocês vão responder aqui mesmo, tá? Nesse quadro, não sei se dá para vocês verem, não vai focar, mas enfim. Vocês vão estar vendo aí. Aí tá escrito aqui o nome completo. Qual o nome completo de Santos Dumont? A data e o local de nascimento, tem aí também. A data e o local de falecimento, que também tem. Filiação, o que é filiação? Quem são os pais de Santos Dumont? Tá citando no texto, vocês vão colocar aqui também. Como é conhecido, como que ele é conhecido, tem aí uma partezinha no texto falando como ele ficou conhecido. As principais contribuições à humanidade. O que é as principais contribuições à humanidade? É aquilo que ele fez, que nós aproveitamos até hoje. Não é uma coisa que ficou lá no passado, que só eles usaram. Até hoje, nós utilizamos do que ele contribuiu. Então, o que é? Outras informações importantes sobre vida e obra, tá? Aí vocês vão colocar, pode separar o parágrafo e colocar só as primeiras palavras, pontinho, pontinho. Aí vocês grifem no texto o que vocês acharam, tá bom? Agora, vamos à atividade 3. Mas antes tem aqui curiosidades. Você sabia que... Dizem que o brasileiro Santos Dumont também inventou o relógio de pulso. O pai da aviação precisava cronometrar o tempo de voo de seus inventos durante as experiências, e naquele tempo os relógios ficavam dentro do bolso, ficavam no bolso presos a uma correntinha. Como Santos Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, solicitou ao joalheiro Cartier que desenvolvesse um modelo que pudesse prender no braço para facilitar o controle do tempo. Então, daí veio um relógio de pulso. Olha que coisa legal. Eles deixavam no bolso, preso na correntinha, e tinha que pegar e tirar. Então, imagina ele dirigindo, pilotando o avião, não tinha como ele tirar para olhar, não. Ele tinha que ficar com o olho ali. E aí, o relógio de pulso ficava mais fácil. Tá, 3. Observe as fotos no quadro abaixo. Aqui tem essas duas fotos, que uma é da Torre Eiffel, tá? E a outra é do 14 bis. E aqui também, tá vendo? Tem umas referências. Tá vendo? Umas referências. O exercício tá pedindo o quê? Para você buscar informações no texto biográfico lido, tá? Que é o texto que a gente acabou de ler. E outras fontes sugeridas. As outras fontes sugeridas, você vai chegar lá, digitar lá no Google, na barrinha lá em cima na barrinha de cima da internet, onde você coloca www, você vai colocar aqui, ó. Quer ver? www.youtube.com, e aí você vai acessar esses links que estão aqui. Você acessando esses links, lá vai ter mais informações que você precisa. E aí tá aqui, para completar os quadros, não copie as informações do texto, utilize suas próprias palavras. E aí começa assim: você sabia que Santos Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando pontinho, pontinho, pontinho. Você vai ler o texto e você vai pegar e vai falar o que sobre isso? Você vai falar com as suas palavras, você vai mudar as palavras. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar sinônimos. O que são sinônimos? São palavras diferentes com significados parecidos, que vai dizer a mesma coisa. Então, você vai fazer isso na atividade A. Por essa semana é só, tá? Espero que vocês consigam entender, ter um bom aproveitamento, e até a próxima semana.